começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, porque podemos estar aqui, por cada pessoa que está chegando, que chegou. Você possa estar abençoando, Senhor, na classe ou algo mais. Você possa estar recebendo esses cânticos como um curso suave a Ti, Senhor. Que possamos estar andando no Teu caminho, da sabedoria, e mostra Sua vontade mais esse dia, Senhor. Em nome de Cristo que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Vamos começar cantando o número 67 do cantor cristão. 67, Cristo exaltado. Com o número 108, 108 do cantor cristão, chamada final. Jesus incorporado.
Bíblias para o livro de Romanos. Romanos 1, de 18 a 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque no atributo invisível de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhante imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia das concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque podemos saber que ela é a verdade. Seja uma lição, do modo de aprender, que possamos estar entendendo, não só entendendo, mas também praticando a sua palavra. Por isso que eu oro e agradeço. Amém. 113, o dia glorioso. Céu.
podem estar se dividindo. Então, bom dia, irmãos. Vamos ver alguns dos irmãos retornando à casa do Senhor. Vou tomar um pouquinho de água aqui antes. Então, nós vamos ter mais uma aula sobre o tema conflitos da vida. Então, no domingo passado a gente começou, era para ser a recapitulação da lição 1, 2 e 3, mas a gente só passou a 1 e a 2, né? Então hoje a gente vai começar ali recapitulando a lição 3 e entraremos na lição 4 do livro, já que como faz tanto tempo que a gente não via sobre esse assunto, então é bom a gente recapitular um pouco. Mas antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos estar aqui reunidos, adorando o teu santo nome, louvando ao Senhor, mas também aprendendo um pouquinho sobre o que a tua palavra nos ensina, inclusive sobre nós mesmos. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um que está assistindo, tanto aqui presencialmente, quanto os irmãos que irão assistir em casa, que o Senhor esteja com a atenção de cada um de nós, o Espírito Santo trabalhe em nossos corações e que venhamos então a aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Peço que o Senhor esteja nos protegendo, nos guiando, não só durante essa aula, mas também durante o culto, durante o dia. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então nós estamos acompanhando a nossa revista, né, Conflitos da Vida. E hoje nós vamos entrar na lição 3, Por que o mundo está como está? Por que o mundo está como está? Jonatas leu Romanos 1, ali parte do texto, que responde, eu acho que de forma bem clara, alguns dos motivos de por que o mundo está como está. O primeiro parágrafo aqui da revista, ele fala, ao observar o comportamento das pessoas citadas no primeiro capítulo de Romanos, parece que estamos lendo as páginas de um jornal de nossa cidade. E é interessante, enquanto o Jonatas estava lendo, veio várias notícias que eu ouvi nesses últimos dias e é exatamente isso que o escritor coloca aqui na revista. As coisas ali são tão atuais e parece que cada vez mais atuais e ao mesmo tempo parece que cada vez mais a afirmação de que Deus é um Deus sarcástico, é um Deus mau, tem se igualado, ou seja, as pessoas cada vez estão mais corrompidas e ao mesmo tempo culpando a Deus mais, né? Ele apresenta aqui no livro 4 motivos dos porquês, ou 4 respostas para essa pergunta: por que o mundo está como está? O primeiro deles é: o homem tem uma natureza pecaminosa. Ele fala sobre Romanos 5,12. Deixa eu abrir aqui. Fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem tem uma natureza pecaminosa, e isso a gente, entre aspas, já está careca de saber, né? A gente sabe, se você leu a Bíblia uma vez só, você já leu Gênesis e viu que naquele momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a ser parte do ser humano. O ser humano passou a ser um ser caído. Nós então recebemos o que chamamos de natureza pecaminosa, que nada mais é do que a inclinação para fazer o errado. E isso é interessante, que é uma resposta muito
eficaz para essa pergunta. Por que o mundo está como está? Porque toda vez que o ser humano tem a possibilidade de pecar, ele é inclinado a pecar. Se é uma pessoa que não é entregue a Cristo, é até difícil pensar nessa pessoa não pecando, principalmente para benefício próprio. Lembra que eu falei a aula passada? Por que as crianças da África, de outros lugares, mas que a gente geralmente ouve, né, da África, estão morrendo de fome? Isso é culpa de quem? Pensa que se o ser humano tivesse amor ao próximo, realmente tivesse amor ao próximo, qual seria a grande dificuldade de nós recolhermos mantimentos e suprirmos essas crianças? Na verdade, o grande problema não é logística, não é nada disso. É o coração do ser humano. Uns querem enriquecer, ganhar o mundo, né? Ser os mais bilionários, ou mais que isso até, enquanto outros não têm o que comer. Então você percebe que aí já está o pecado, né? Ele fala ali, os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. Sendo assim, a natureza humana sem Deus atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Você já deve ter passado por alguma situação em que outras pessoas falam, não, faz isso, e você sabe que é pecado, então você não faz, mas você é tido até como louco por não estar cometendo esse pecado. Muitas vezes, eu acho que todo mundo aqui já passou por uma coisa dessa. Recebe um troco errado no mercado, e daí ao invés de... Daí você comenta com alguém, a pessoa, puxa, mas ele que deu errado, o problema é dele, né? Enquanto você foi lá devolver, a pessoa ficou até surpresa, falando, uau, você devolveu, você é honesto. Aquela frase, ainda existem pessoas honestas no mundo. Por quê? Porque ao mundo parece ser, inclusive, loucura a gente praticar o justo, o certo. Antes de passarmos para o próximo ponto, alguém quer comentar algo? Não? Então tá. Segunda resposta que ele dá de por que o mundo está como está é que o homem não teme o julgamento de Deus. Ali em Romanos, mesmo Romanos 1,18, que foi lido, mostra que Deus derrama a sua ira sobre aqueles que contrariam, desobedecem à vontade dele. Deus deve ser temido pelo homem. E aí entra algo interessante. Nós ouvimos muito, principalmente em outras denominações, outras religiões, enfatizando que Deus é amor. E Deus é amor? Claro que é, né? A Bíblia fala que Ele é amor. Mas também a Bíblia nos revela um Deus que é justiça, um Deus que é santidade. E por conta da justiça de Deus e da santidade de Deus, Ele não pode tolerar o pecado. Deus jamais permitirá que o ser humano peque e fique livre, que não tenha consequências desse pecado. Alguma consequência vai ter. Foi justamente por isso que Jesus teve que morrer. Foi uma consequência do pecado. Não do pecado dele, do nosso, mas foi uma consequência do pecado. E, portanto, Deus deve ser temido. Alguns cristãos, até cristãos verdadeiros, não gostam dessa afirmação, que você tem que ter medo de Deus. Se você faz algo ruim, você peca contra Deus, você precisa ter medo de Deus. Nós precisamos ter. E isso me faz lembrar daquela passagem que ele mesmo, através do Espírito Santo, falou que a justiça, né, o governo humano, tem a espada,
mas não para temor das pessoas que fazem o certo, mas sim para as pessoas que estão fazendo errado terem medo. E é justamente a mesma coisa com Deus. Se nós estamos fazendo o certo, obedecendo a Ele, nós vamos ver um Deus de amor, um Deus de bondade, né? Agora, se nós fazemos tudo que Ele mandou nós não fazermos, aí nós vamos ver um Deus de justiça. A mão de Deus vai pesar sobre nós. E é por isso que nós precisamos também anunciar o Evangelho às pessoas. Porque o ser humano ele já tem uma tendência a pecar. E quando ele tem a oportunidade, ele peca da pior forma possível. Sempre. Sempre da pior forma que ele puder. Se esquecendo de quem é Deus e do que Deus é capaz. Romanos 1, ele fala das coisas que nós percebemos hoje em dia. Como eles têm falado, né? União homoafetiva, ou como falavam também, união homossexual. Romanos 1 é claro quanto a isso. Isso vai contra a vontade de Deus, contra o natural. Eles falam também sobre adorando a criação ao invés da criatura. E daí, se nós pensamos na ciência de hoje em dia, eu poderia dizer a pseudociência, né, que diz ser ciência, mas que na verdade contraria o que de fato aconteceu. Então, ciência não deve ser isso. Nós percebemos que eles chegam a adorar a criatura. E é interessante que um dia desse eu estava ouvindo alguém falando assim, nós não cremos que a natureza, né, ou o universo é um ser racional. Ele faz porque foi a aleatoriedade, né, foi, digamos assim, sem querer que aconteceu. E logo algumas frases depois, a frase é: a natureza fez, como se fosse assim, a natureza fez tal isso, o universo planejou isso, como se fosse planejou para acontecer. Então, eles falam com a boca que não adoram, mas na verdade, quando a gente começa a conversar um pouco mais, a gente vai ver que é uma adoração. É dizer que o universo, a natureza, quase que se planejou, se formou. Mãe natureza. A mãe natureza. Primeiro parágrafo ali, ele fala o seguinte: Deus deve ser temido pelo homem, ele é justo e fará sobressair a sua justiça, e é inevitável que ele mostre sua aversão ao pecado, tanto na história quanto no julgamento final. Ele age graciosamente para salvar o pecador, mas derrama sua ira contra o mal. John Stott define a ira de Deus como hostilidade contra o mal, uma recusa em suportar o pecado. Além disso, seu julgamento é justo, perfeito. Suas ações divinas, diferentes das reações humanas movidas pela raiva, ressentimento ou despeito. Ou seja, por que Deus, entre aspas, não pode deixar de agir contra aquela pessoa que está cometendo um mal ou cometendo um pecado? É justamente porque a natureza dele, por ser santa, é oposta a isso. Deus é santo em totalidade. Ele não pode ver algo e não fazer algo contra aquilo. Terceira resposta que ele dá é: o homem não observa a revelação natural de Deus. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A beleza dos céus, a majestade das montanhas e a imponência dos mares mostram aos homens que há um caráter criador de todas as coisas. Paulo diz que desde o princípio do mundo, o homem pode observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e a sua divindade. Por que um homem não crê em Deus? Fala-se a humanidade de um modo geral, né? Por quê? Basicamente assim, nós, na tendência humana, a nossa humanidade, nós temos a tendência em crer naquilo que nós vemos e temer aquilo que nós vemos. Por exemplo, em uma via que não tem fiscalização, radares ou roubadas, geralmente a gente passa pela velocidade. Por quê? Existe a lei, existe a punição, mas o punidor não viu. Se ele não viu, não acontece nada. Então a pessoa, às vezes nós agimos, o pecador ele age assim, nós agimos também. Ninguém viu. E também, quando falamos ninguém viu, também falamos que, em outras palavras, a gente diz assim, sem querer, Deus não viu, Deus não está vendo. Ou seja, nós agimos, o pecador age, nós agimos, porque na nossa concepção, ninguém está vendo. E veja bem, nós podemos esconder as coisas do outro homem. Você está com várias pessoas no carro, aí de repente é uma briga ali na frente, todo mundo está de cinto, todo mundo está de cinto. É assim? E quem não está de cinto já pode pôr o cinto. E a cadeirinha? Obrigatório usar a cadeirinha. Mas se não tem fiscalização, bem, quando você vê o fiscal, ou primeira frase que vem, está tudo certo aí. Ou seja, você não estivesse ali, porque ele sempre está certo dentro. Exatamente, interessante que isso nos revela o caráter do homem, né? Alguém já falou, não vou saber quem, mas que o caráter nada mais é do que quem nós somos quando ninguém está vendo, né? E é exatamente isso. O caráter do homem demonstra que o ser humano tem uma natureza pecaminosa e está disposto a pecar sempre que puder, né? E só voltando ali para a primeira parte, quase, o salvo continua tendo natureza pecaminosa. Chega a ser... Você pudesse vibrar de algum jeito? Se pudesse vibrar de algum jeito? Exatamente. Nós continuamos tendo que lutar contra o pecado. E não tem como você sendo salvo, eu sendo salvo, pensar, não, mas eu já, digamos, estou mais santo que os outros. A gente está santo posicionalmente, mas a gente precisa continuar todos os dias lutando para que nós não caiamos no pecado. E até se você pensa assim, puxa, faz tanto tempo que eu não preciso lutar com nenhum pecado, provavelmente você está caindo em algum, porque você continua com a natureza pecaminosa, lembrando que a natureza pecaminosa tem a ver justamente com isso. Toda vez que tem uma oportunidade de você pecar, a sua inclinação é pecar. Falei tudo certo, errado. Isso, não é? Eu estava fazendo para o lance ontem, eu estava conversando sobre isso, mas nós como salvos, nós sentimos a necessidade de perdoar para Deus, quando nós irmãos. Nós sentimos a necessidade de chegar diante de Deus e falar, Senhor, errei naquilo, e perdoa. Porque assim, se nós somos salvos, não tem como nós errar e não chegar aqui de perdão para Deus. E continuar viver com Deus, mas vivendo errado, não tem como. Exatamente. Nós somos salvos e sentimos a necessidade de chegar e falar com Deus. Isso, então... E até nas tristezas, nas angústias. Eu achei isso assim, né? Isso, então o salvo, na verdade, quando ele aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo habitando em si. E o Espírito Santo, um dos papéis dele é nos convencer do pecado, né? E da justiça que vai vir. Então, realmente, nós como salvos, nós vamos ser inclinados ao pecado e ao mesmo tempo tem o Espírito Santo falando, não peca, eu estou aqui, eu estou vendo, mas ainda é uma luta, né? Paulo falou, o bem que eu queria fazer,
eu não faço. E o mal que eu não queria, eu já fiz. Facinho. É bem isso. Ele tenta fazer alguma coisa certa e parece que quer dizer, a gente, né? Parece que é tão difícil fazer o certo. Mas o errado é natural para nós, mesmo nós sendo salvos. Mas o Espírito Santo, ele está ali justamente para nos orientar. Um dos papéis dele é mostrar, isso é pecado, eu estou aqui, eu estou vendo. E depois, quando a gente peca, ele usa a nossa própria consciência para nos acusar, para falar: você pecou, você está em desobediência com Deus, está errado. E é por isso que, quer dizer, esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos também do Espírito Santo habitando em nós. Senão seria extremamente difícil nós conseguirmos passar por aquele processo de santificação progressiva, né? Sempre estamos nos santificando. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas ali ele fala: o homem não observa a revelação natural de Deus. Quando nós paramos para observar a natureza ao nosso redor, é impossível nós não pensarmos no Criador. Essa ideia de que as coisas foram evoluindo até chegar ali é uma baita besteira. Ninguém acredita nisso, na verdade. Exatamente. Inclusive, se você pegar toda a ideia do evolucionismo, é como se fosse uma parede, mas é uma parede que tem muito mais buraco do que tijolo. Aqueles tijolos que estão lá tem um aqui, outro lá longe, não dá para segurar uma parede. É por isso que a gente fala, eles precisam de muito mais fé em crer no evolucionismo do que na gente em crer em Deus. Você pega alguns animais em que até hoje o evolucionismo não consegue entender como é que funciona. Tem uma água viva, eu estava conversando até algumas semanas no trabalho sobre isso, em que ela mesmo se restaura todas as células da sua vida quando ela já está lá sendo quase idosa e volta à sua adolescência. E ela, por si só, ela não morre. Ela só morre se o predador falar e comer ela. Até hoje eles estão tentando estudar essa água viva, que é um ser que você olha assim, é tipo quase parece uma bolsa uma sacola cheia de água, né? Parece que não tem nada de específico naquilo, mas eles não conseguem descobrir o porquê que acontece isso, como acontece isso. Tem um insetinho que é minúsculo, que mistura duas fórmulas químicas dentro dele e dispara quase como se fosse um tiro. É uma rajada de ácido para espantar os inimigos. O evolucionismo não consegue descrever como que ele chegou a esse estado sem se explodir, né? Sem todos os indivíduos se explodirem e acabar, ser extinto. Não tem como. Por quê? Porque a criação, ou seja, Deus criando tudo, é a única explicação plausível. Então, quando nós encaramos com seriedade a natureza, nós só conseguiremos enxergar um Criador. E eu nem estou falando assim, nós conseguiremos enxergar o Deus da Bíblia. Não. Nós conseguiremos enxergar um Criador. E daí, lendo a Bíblia, a gente percebe como as coisas encaixam. Como o que Jesus falou se encaixa perfeitamente com o que a gente consegue presenciar. Mas o ser humano continua negando, falando: não, eu não sei como aconteceu, todos os cálculos que eu fiz aqui eu ainda não consegui descobrir nenhuma resposta, mas não foi Deus. Pode ter sido qualquer coisa, pode ter sido uma partícula menor do que a ponta de um alfinete, mas não foi Deus. Sim. Alguns anos atrás eu consegui um livro do pastor Gerson Rocha, que era pastor da Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista, na Bahia, e ele mencionou algumas teorias, quer dizer, dentro da teoria da evolução, algumas teorias cientistas, tentando explicar a origem da vida. E ele menciona vários cientistas, de renome inclusive, e alguns deles dizem claramente que o que eles não querem é admitir que Deus criou tudo, porque eles não creem na existência de Deus. Então, alguns deles até acreditam
que a vida veio de fora, ou seja, veio de um outro planeta. Então nós existimos hoje porque alguma coisa de um outro planeta veio a este mundo e nós somos resultado disso. Só que ainda corremos o risco do mesmo problema. E quem criou aquela vida lá para trazer vida para cá? Mas aquele cientista diz: o que nós não admitimos é Deus. Qualquer outra coisa nós aceitamos, mas Deus não. E a própria teoria do Big Bang chega nesse mesmo ponto. O que é o Big Bang? É a ideia de que uma pequena partícula se explodiu e por conta disso a poeira cósmica foi se juntando e como se fosse se juntando pequenos grãos até que formou uma bolinha. Essa bolinha começou a ter campo magnético e começou a se juntar até que formou todos os planetas e tudo que existe. Bilhões de anos. Bilhões de anos lá. Tem lógica. Pois é, daí a questão é, e essa poeira cósmica veio de onde? Não, e essa partícula, ela já existia? Daí eles falam, não, é por causa que essa partícula foi que o universo todo estava, já tinha sido formado, e daí ele começou a se juntar, e se juntou e como é que chama? Pacotou ali, né? Se prensou tudo até ficar nesse tamanho e daí explodiu. Ok, e esse que já existia? Como que ele começou? Ou seja, tem que ter um ponto inicial. Só que, de novo, eles preferem falar, não, nós cremos nisso, do que falar, existe um Deus que criou tudo. Mesmo que nós tenhamos... Irmãos, uma das coisas, e agora eu quero ser bem franco, uma das coisas que o salvo cristão muitas vezes falha é de acreditar que a ciência é oposta à religião. Na verdade, é justamente o contrário. A verdadeira ciência, o que é ciência? Nós analisarmos os fatos e tentarmos descobrir o que aconteceu para aquilo não estar ali e chegar daquela forma. A verdadeira ciência só comprova a existência de Deus. Nós não podemos ter como se fosse oposição à ciência. Nós temos que sim ser contra essa ciência, essa dita ciência, essa pseudociência que fala de coisas absurdas. Mas a verdadeira ciência aponta para Deus. E muitas vezes nós estamos deixando eles falarem o que quiserem, enganando toda a humanidade, porque nós não nos posicionamos muitas vezes. É interessante o que o Dr. Adalto Lourenço tem feito, porque ele tem mostrado muitas das coisas que os cientistas falam, nós não sabemos, existe isso aqui, ele fala, eu sei, aconteceu isso, com uma mente mostrando, como é que chama? Inteligente, usando o design inteligente, né, mostrando que um ser, e ele nem fala necessariamente que é o Deus da Bíblia, porque é ciência, né? Não é religião, mas falando assim, um ser criou as coisas, teve um design e esse design foi inteligente, alguém planejou isso, né? Mas vamos continuar, senão a gente não vai sair daqui, né? E não vai chegar lá. E não vai chegar lá. Quarta resposta que ele dá do porquê o mundo está como está é que o mundo não conhece a revelação especial de Deus. Nós temos duas formas de revelação. Quais são essas duas formas? Geral. Isso, revelação geral, ou também chamada de revelação natural, e a revelação especial, específica. E qual que é a revelação geral? O que envolve a revelação geral ou a revelação natural? Coisas não criadas. Exatamente. A gente pode resumir em natureza. Tudo que Deus criou revela Deus. Se eu chegar aqui para os irmãos, tentando achar alguma coisa mais interessante, deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa minha máscara aqui, que é um artigo de luxo hoje em dia, né? Sim. Se eu pegar essa máscara e falar assim, olha, eu achei essa máscara aqui embaixo. Você me perguntar, mas de quem que é? Quem que montou isso daí? Não, ela apareceu aqui. Você vai acreditar?
Não, ela apareceu aqui, ela surgiu aqui, foi alguma coisa que aconteceu e surgiu aqui. Ninguém criou ela. Por quê? Porque ela tem detalhes, você não vai acreditar, claro, né? Eu espero. Porque ela tem detalhes tão específicos, ela tem uma costura com uma linha que teve que ser produzida por alguém, retirado de algum lugar. Ela tem um tecido que não aparece na natureza. Ela tem um elástico aqui que vai saber como é que é feito, um monte de fiozinho entrelaçado. Ou seja, se eu analisar com detalhe essa máscara, ela vai me apontar que alguém criou esses materiais e que alguém montou essa máscara. A revelação geral ou natural é a mesma coisa. Se nós analisarmos a natureza, nós vamos perceber que alguém montou aquilo. Alguém teve que planejar isso. Isso é revelação geral. Agora, a revelação especial ou revelação específica é a Bíblia. A Bíblia ela nos fala não só que alguém montou, mas quem foi esse alguém que montou. É como se eu pegasse essa máscara aqui, fosse lá na etiqueta e na etiqueta fala Marli e companhia, né? Mas que foi você, não? Uma dessas foi Débora e Marli e companhia. Ou seja, está me falando exatamente quem foi que criou. A Bíblia é a revelação especial. Ela não só fala alguém criou, mas ela fala foi Deus quem criou. O primeiro versículo da Bíblia nos revela o Deus Criador. Então, o homem está como está, o mundo está como está, porque primeiro não reconhece a Deus, né, na criação especial, na geral, mas também porque não reconhece a Deus na revelação específica, na revelação especial. Não quer crer no Deus Criador, não quer crer em Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Se nós chegarmos à conclusão de que Deus criou tudo, inclusive o ser humano, nós vamos também poder perguntar a Ele por que Ele criou. Senhor, por que o Senhor criou o ser humano? Por que eu existo? A gente respondeu isso na aula passada, né? Eu acho que foi a aula passada que a gente respondeu. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Foi aqui que a gente respondeu isso, né? O ser humano foi criado para a glória de Deus e para obedecer a Deus. Se alguém chega à conclusão de que Deus criou o ser humano, ele vai poder chegar à conclusão do porquê Deus criou o ser humano. E com isso, a Bíblia vai se tornar o manual da vida, do que a gente vai fazer. Será que se todas as pessoas do mundo seguissem a palavra de Deus como regra de fé, regra de prática, o mundo estaria como está hoje? De verdade, eu acho que não. Eu creio que não. Se todos os seres humanos entendessem que o amor a Deus é o primeiro mandamento, o amor ao próximo é o segundo grande mandamento, quem roubaria? Por que as pessoas roubam? Porque não tem amor ao próximo. Por que as pessoas machucam, brigam? Porque não tem amor ao próximo. Entendeu? Por que o mundo está como está? Ele nos dá 4 motivos. O homem tem uma natureza pecaminosa, o homem não tem o julgamento de Deus, o homem não observa a revelação natural de Deus e o homem não conhece a revelação especial de Deus. Não conhece e não reconhece também, né? Alguns até já leem a Bíblia, mas falam, eu não quero crer. Por conta disso tudo, principalmente do primeiro ponto da queda do homem, o ser humano começa a ter problemas em sua vida. E a gente vai ver alguns desses problemas. O primeiro dele, a ansiedade e o medo, no capítulo 4. Só um momentinho.
ansiedade e o medo. Lá em Filipenses 4, 6, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Na revista a gente pode ler o seguinte: ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, e isso lá em 1 João 1,7 fala, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, mas a nossa velha natureza ainda está suscetível às circunstâncias que nos advêm. Seria muito bom, maravilhoso, se quando nós fôssemos salvos, automaticamente nós tivéssemos nosso corpo, alma, espírito, tudo transformado. Seria maravilhoso, mas não acontece assim. Nós continuamos tendo a nossa natureza pecaminosa, por enquanto. Nosso corpo continua sofrendo. Nosso espírito é renovado, mas todo o nosso ser, todo o restante do nosso ser continua em um processo de morte lenta. Nós continuamos morrendo, inclusive emocionalmente. As nossas emoções ainda não foram restauradas. Através da Bíblia, Deus nos ajuda muitas vezes a como trabalhar as nossas emoções. Mas muitas vezes nós ainda nos pegamos em uma situação que as nossas emoções é que estão controlando tudo. Estava conversando com um colega de trabalho e ele estava me contando sobre uma situação que ele tem passado, e realmente é uma situação complicada, mas ali o que eu percebi, até comentei com ele, tentei orientá-lo de alguma forma, é que ele estava com o emocional tão abalado que ele estava simplesmente se deixando guiar pelas emoções. O racional já não estava mais quase funcionando. E quantas vezes nós não passamos por isso, né? Nossa emoção em algum momento complicado da vida, nossa emoção está tão à flor da pele e nós deixamos nos ser guiados dessa forma. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. E vamos ler lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo de 4 a 10. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, estava tendo muita luta fora, estava sendo perseguido, mas também estava tendo muita luta interna. E todos nós temos lutas internas. Talvez eu possa dizer que constantemente, diariamente, não sei. Muitas vezes nós nos vemos em lutas internas. Muitas vezes nós nos vemos temendo, com ansiedade. Mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, revelou a nós a tristeza do seu coração. Jesus se entristeceu e se entristeceu muito. Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso de Jesus, e nem havia vulnerabilidade nele. Jesus não chorou por causa da velha natureza dele. Muitas vezes nós choramos por conta disso. E eu acho que foi até aqui nessa aula mesmo, lá no começo, que alguém comentou algo
que eu achei interessante, que foi, muitas vezes a gente faz algo, esse algo tem uma consequência, essa consequência nos afeta e nós ficamos abatidos por conta disso. Ou seja, nós geramos a nossa própria tristeza, a nossa própria ansiedade. Acho que foi até com o Mariano, ele falou sobre a gente nunca olha o pneu do carro. O pneu já está careca lá, já está com os arames saindo. Daí a gente está vindo para a igreja, fura o pneu e de repente a gente pensa, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Ou eu estava indo para a igreja. Alguns até colocam a culpa em Satanás, colocam nos demônios, né? Sendo que foi algo que nós mesmos causamos, ocasionamos. Fez a preventiva antes, né? Fez o preventivo, né? Não trocou o pneu. Ou seja, as nossas ações muitas vezes causam consequências que afetam a nós mesmos. Vou ler esse próximo parágrafo para que a gente acabe. Eu acho que está quase na hora, né? Ou não? Tá. Qual de nós, o segundo parágrafo lá do capítulo 4, qual de nós não se sente ansioso ou com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa? Eu imagino que todos nós já passamos por pelo menos uma dessas questões que ele coloca ali. É difícil nós aguentarmos o nosso emocional quando, por exemplo, só nós trabalhamos em casa e de repente o chefe vem e fala, você está demitido. É difícil controlarmos a nossa mente para pensarmos, Deus vai suprir. Nessas horas é muito complicado. Ou às vezes ele fala de uma crise familiar. Crise familiar destrói nosso íntimo, né? E o capítulo fala como superar a ansiedade e o medo. Como que a gente consegue caminhar, digamos, não junto com isso, mas de uma forma a passar esses obstáculos. E isso é interessante, porque ele não fala assim como abolir ou como acabar, né? Muitas vezes a gente vê uma propaganda assim, chega de sofrer. Não. Você vai sofrer, nós vamos sofrer. Nós vamos ficar ansiosos. Nós vamos ficar com medo. Em diversos pontos da nossa vida, até Jesus voltar ou nós morrermos, nós vamos passar por isso. São como se fossem pequenos muros que estão se aproximando de nós. A questão não é como tirar todos os muros da nossa frente, e sim como nós vamos passar esses muros, como nós vamos superar, como nós vamos, digamos, pular por cima desses muros, né? E daí a gente vê, a partir do próximo domingo, a gente pega ali o terceiro parágrafo. Se você quiser dar uma lida em casa, nessa parte, seria bom, tá? Alguém tem algum comentário sobre isso, para que nós finalizemos a nossa aula? Não? Então, eu vou pedir para o irmão El, pode orar para a gente encerrar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Te damos graça, Senhor, por nós podemos estar aqui hoje na Tua casa para Te glorificar, Senhor, e Te falar do Teu santo nome, Pai. Pai, também te agradecemos, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando todos os dias em nossos corações, para aprendermos, Senhor, a confiar mais em Ti, entregar nossas ansiedades, nossos pensamentos em Tuas mãos, Pai. E se deixar que o Senhor conduza nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo Teu amável amor em nossas vidas, Pai. E leva, Senhor, nós em segurança para nossas casas e que nós possamos estar aqui à noite também, Pai. Te agradecemos mais uma vez em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.